E para falar mais sobre o adiamento da leitura do parecer sobre a PEC da prisão após a segunda instância jurídica, nós vamos conversar agora justamente com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que é o autor da matéria. Deputado, não estranha o PT votar contra a PEC da prisão e trabalhar contra em segunda instância? Deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan, uma satisfação mais uma vez participar do programa e, inclusive, a Jovem Pan que tem se notorizado por poder divulgar esse tema tão importante à sociedade, que é a questão de uma justiça mais célere e ágil, que permita, de fato, com que a justiça seja cumprida no tempo hábil. Nós, ontem, fomos surpreendidos por uma mudança, não apenas, até porque o PT nós já esperávamos ser contra, eles nunca esconderam isso. A nossa surpresa foi essa movimentação de mais de dezena de partidos, mudando seus membros, tirando aqueles que eram a favor e fazendo com que os deputados que ingressassem na comissão sem ter nenhum debate prévio durante todo o processo de audiência, de maturação da confecção do relatório, eles se posicionaram contra. Então, à medida que foi se consolidando essas trocas, e no total foram 17 trocas, nós entendemos que não tínhamos mais ambiente na comissão especial, porque não foi com aquela comissão que nós trabalhamos praticamente 2 anos, e mais que isso, os membros estavam com o único objetivo de derrotar a PEC. A nossa opinião é que, se não houver uma mobilização da sociedade, se a sociedade não colocar essa prioridade para as suas manifestações em rede social, na relação social que eles têm também, nós não conseguiremos avançar. Eu tenho dito que depende muito da manifestação da sociedade brasileira, que quer combater a corrupção e impunidade, que quer ter a segunda instância em todas as esferas do direito, para que nós tenhamos uma justiça célere, que hoje, infelizmente, a nossa justiça tarda e ela falha ao tardar, e nós precisamos modificar esse ordenamento jurídico brasileiro. Agora, com o adiamento, com a retirada do parecer estrategicamente para não ser derrotado, a nossa missão é retomar, inclusive, o texto original da minha PEC quando eu apresentei, que era exatamente do efeito imediato a todos aqueles que ainda não tiveram condenação em segunda instância. O deputado Fábio Tradi fez algumas alterações, inclusive para ter a ampla maioria do colegiado da comissão especial e ter condições com muita tranquilidade, ter o quórum qualificado no plenário, mas, na minha opinião, está claro que não existe boa vontade de grande parte dos partidos e isso dependerá de uma ação direta para colocar em plenário, votar essa PEC. Eu tenho certeza que a mobilização da sociedade é fundamental e, no momento que for ao plenário, aqueles que não se posicionarem a favor da PEC da segunda instância estarão indo contra a vontade da população brasileira. Eu disse ontem, nenhum argumento contra a PEC se sustenta. Não é possível o Brasil ser o único país vinculado às organizações das Nações Unidas que não tem condenação imediata após segunda instância, que é a última que vê materialidade, prova, mérito. Então, nós estamos aí decepcionados com essa modificação dos membros que ocorreram na comissão, mas isso mostra que nós temos adesão no plenário. Se foram necessários tirar 17 deputados que estavam na comissão porque eram a favor da PEC, é porque nós temos adesão no plenário para ter o quórum qualificado, colaborado pela manifestação e apoio popular. Sem dúvida, nós sempre fazemos essa associação com a política, porque de fato esse caso foi utilizado. O Supremo, quando deliberou pela prisão em segunda instância, o ex-presidente Lula foi preso. Depois o Supremo rapidamente mudou de opinião e Lula foi solto. E agora teve, inclusive, restabelecido aí o seu direito político. Mas não se restringe apenas à classe política. Um exemplo clássico da prisão em segunda instância, André do Rep, traficante internacional. Ele tinha 2 condenações em segunda instância, já foi liberado e, obviamente, fugiu. Então isso também está no dia a dia da violência aqui no país, não é isso, deputado? Exatamente, Marcelo. O que fica claro é que o sistema atual que permite essa protelação à indústria dos recursos apenas postergatório é que ricos e poderosos no Brasil, aqueles que cometem e são os chefes das organizações criminosas, seja do colarinho branco, seja do narcotráfico
no nosso país e internacional, essas pessoas conseguem utilizar todos os instrumentos jurídicos, porque é caro você chegar até a última instância. Não são todos os brasileiros que têm essa condição de ter um escritório de advocacia aqui em Brasília para poder percorrer esse trâmite e durar 30 anos para iniciar o cumprimento da pena. É isso que o Brasil permite, que uma casta de ricos e poderosos consiga jamais cumprir as suas obrigações de sanções com a sociedade brasileira. O que nós esperamos é que isso se modifique. Tem um dado importantíssimo: 40% da população brasileira, quando condenada na primeira instância, não recorre sequer à segunda instância por falta de dinheiro para pagar advogado. Então, quem nós estamos prendendo? Os ladrões, aqueles que cometem crimes que devem pagar sua conta com a sociedade, mas são crimes menos danosos, como esses que a gente assiste, do colarinho branco, roubando dinheiro público, e também do narcotráfico, que acaba gerando uma cadeia de criminalização em todo o nosso país. Essas pessoas conseguem utilizar a lei. É hora de acabar com essa sensação de impunidade. E só se faz isso aprovando a PEC da segunda instância. Deputado Alex Manente, nós sabemos que o ano que vem, né, o ambiente está politizado no Brasil desde 2019 praticamente, e não parou nem com pandemia. Sabemos então que haverá a eleição, os deputados, os senadores serão aí muitos candidatos à reeleição, além das eleições presidenciais, governo do estado também. O senhor acha que há ambiente para essa discussão ou deve ficar agora mesmo por uma nova legislatura aí no Congresso Nacional? Olha, eu imagino que a qualquer momento é o momento de nós votarmos um tema como esse, até porque ele já foi amplamente maturado pela sociedade brasileira. Agora, creio que nós só conseguiremos criar o ambiente interno na Câmara dos Deputados e no Senado Federal se a sociedade participar e se mobilizar. Nós, infelizmente, tivemos o ápice das manifestações da sociedade brasileira no final de 2019, e foi onde nós tivemos a maior vitória da PEC até agora, que foi a aprovação por 55 votos a 12 na Comissão de Justiça, no ápice das manifestações. Infelizmente, a pandemia tirou mais de 600 mil vidas, fez com que muitas pessoas não tivessem renda e emprego e tirou a prioridade da sociedade brasileira de combater a corrupção e impunidade por conta desses novos desafios que a pandemia nos impôs. É hora de retomar essa prioridade que está adormecida no cidadão, para que ele se manifeste, se mobilize e que esse tema não precise da eleição para ser uma pauta da sociedade. Ela pode vir pela própria sociedade antes do processo eleitoral, para que nós entremos na eleição presidencial sem a necessidade de debater esse tema. Caso contrário, tenho certeza que esse será o grande tema da eleição presidencial e será o tema da reeleição e eleição dos novos representantes no Congresso Nacional. Como o senhor disse, né, houve uma grande manobra, a substituição aí de integrantes, porque a PEC passaria então na comissão, essa é a leitura, porque senão não haveria então necessidade da substituição. Agora, não existe vontade, não existe política, intenção do presidente Arthur Lira levar diretamente esse tema. Como o senhor disse, o plenário, ele parece que está recebendo bem essa proposta, mas não há interesse de Arthur Lira levar diretamente o tema ao plenário? Não, eu acho que não dá para responsabilizar o presidente Arthur Lira. É uma decisão colegiada de todos os líderes. Eu sou líder partidário aqui, então nós formulamos a pauta do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados através do acordo entre os líderes, pela maioria dos líderes, e o presidente homologa a pauta que é consensuada, pela maioria pelo menos, de maneira democrática. O que eu espero é que a partir desse movimento que ocorreu, que gera uma indignação na sociedade, essa indignação se transforma em manifestação de maneira conjunta pelo Brasil para que os partidos se sintam pressionados. Os partidos que fizeram essas modificações precisam ser avaliados. Por exemplo, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro foi um dos que fez o movimento de tirar os seus representantes que eram a favor e colocar os que são contrários. Então nós precisamos exigir coerência desses partidos para que tenhamos o ambiente necessário de fazer com que o presidente Arthur Lira tenha a maioria dos líderes solicitando a inclusão na pauta do plenário desse projeto. Sem dúvida, e o eleitor precisa acompanhar o trabalho, como vota aquele deputado que ele de fato
concedeu a confiança quando concedeu o seu voto nas eleições passadas. Nós conversamos agora com o deputado federal do Cidadania de São Paulo, Alex Manente, conversando conosco sobre a PEC da segunda instância. Deputado, gostaria então de desejar sorte para o senhor daqui para frente nesse tema aí. Vamos continuar acompanhando aqui na Jovem Pan. Até mais. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez agradeço ao Jovem Pan, que de fato, de maneira intermitente, tem acompanhado esse tema e mostrado à sociedade brasileira a importância de termos uma justiça célere que combata a impunidade e a corrupção. Grande abraço a todos. Grande abraço então ao deputado Alex Manente.